O mundo das bicicletas e seus protagonistas. Num tempo em que as ruas eram quase esvaziadas de carro, a bicicleta era o meio de transporte acessível às classes populares, que auxiliava no deslocamento de pequenas e médias distâncias. As ruas, longe de receberem asfalto, pavimentadas por calçamentos de pedras tosca, feito pelos mestres de obras no passado, acolhiam as bicicletas que circulavam pela cidade. As marcas Monarch Circular, Monareta e Caloi eram as mais comuns. No meio delas aparecia com raridade as de marcas Greik, geralmente de cor preta, muitas com dínamo e farol. No mundo das bicicletas que circulavam em Barbalha, é impossível não lembrar de Zé Abílio, o grande mestre Zé Abílio, o primeiro e único na época mecânico de bicicletas da cidade. Morando na rua Princesa Isabel, que correspondia a uma das últimas ruas adjacentes ao centro da cidade, Zé Abílio tinha a sua oficina atípica, ao final do quarteirão, na rua arborizada por pés de castanholas, onde a copa das árvores dava uma grande sombra que debaixo dela ele realizava o seu trabalho diário de consertar as bicicletas em frente às casas de taipas que testemunhavam as habitações do passado nesta área da cidade. No seu ofício, fazia lubrificações, desempenhava aros, colocava raios, limpava válvulas de pitos, colocava peças e, o mais comum, consertava pneus furados e fazia emendas de câmara de ar quando necessário. A rua era a sua oficina, onde nela trabalhava sentado sobre o chão da rua, quase sem movimentos de veículos. A sua oficina era o local de acolhida e convergência de todas as bicicletas da cidade para o conserto. Ali se concentrava pessoas que levavam com semblantes tristes suas bicicletas com defeitos e voltavam alegres, nelas montados, com um problema mecânico ou de borracharia resolvido. Junto a Zé Abílio trabalhavam seus irmãos Eduardo e Miguel, que era marceneiro do Colégio Santo Antônio e nas horas vagas também exercia os trabalhos de mecânica de bicicletas. Junto a eles também trabalhava Geraldo, sim, Geraldo Abílio, nosso Girumba, um jovem também da família de fala rápida que adquiriu a experiência na mesma profissão. De vez em quando, a presença de Chico de Senhorzinho, um dos primeiros pipoqueiros da cidade em tempos passados, que também ajudava no concerto. Gostava ele de trabalhar com uma radiola portátil de pilha ao lado ligada, com LPs circulando, se fazendo ouvir as músicas que ele gostava. Era uma oficina diferente, ao ar livre, onde a repetição dos concertos, sobretudo de remendar pneus, era facilmente aprendida. Zé Abílio não se importava que se fizesse uso dos seus instrumentos de trabalho e produtos de conserto, permitindo que o próprio proprietário da bicicleta, do pneu furado, fizesse o seu conserto. Era uma característica solidária de Zé e da sua oficina, que funcionava no meio da rua, sob as sombras das frondosas castanholas plantadas no meio da rua. O terreno baldio, em frente à oficina, na década de 1970, se transformou num campinho de futebol, um campinho de várzea, que logo foi batizado e ficou conhecido com o nome de O Abilão, em homenagem a Zé Abílio,
Campinho que durou no local até ser construído o Banco do Brasil, acabando com o campinho de várzea dos jovens da época. Num tempo em que se tinha espaços livres no centro da cidade para recreações das crianças, dos jovens, integrando o lazer ao cenário urbano. Além de ser local de concerto, Zé Abílio também alugava bicicletas. Alugar bicicleta era uma prática muito comum na época para os jovens darem seus passeios pela cidade e com elas conquistar namoradas. Nos conta o amigo Antônio Josimar que quando a garota descobria que a bicicleta era alugada, o pretendente perdia a paquera. O aluguel era por hora, no espírito de confiança de que a bicicleta alugada seria bem cuidada e devolvida quando encerrava-se o tempo de uso do aluguel. Um sinal de honestidade da época. As bicicletas atraíam as pessoas da época, mais como diversão e necessidade do que como prática esportiva. Quem comprava uma bicicleta nova, a primeira orientação era lubrificá-la antes de usá-la. Assim, toda bicicleta, ao sair da loja, passava por Zé Abílio. Ficou presente na memória a bacia de água, onde eram colocadas as câmaras infladas dos pneus furados, fazendo a água borbulhar, indicando que o local do furo para se fazer o conserto ou remendo havia sido encontrado. Era o chamado remendar pneu. Quando o pneu estava estragado, se colocava outro pedaço de pneu mais novo por baixo do local para proteger a câmara de ar. Era o chamado manchão. Era no contato com a oficina de Zé Abílio que íamos aprendendo a fazer pequenos consertos em nossas bicicletas e a nomear as peças que as constituíam, tais como garfo, velas, pedais, raios, cabeça de raios, aros, eixos, tubos, pneus, pastilhas ou borracha de freios, canetas, peça onde se apertava os freios, cones, bacias, esferas e tantos outros. As bicicletas, de acordo com a vaidade dos seus proprietários, ganhavam enfeites e acessórios, tais como escovas para limpar cubos e aros, sinaleiras, buzinas, capas de sela, espelhos e outros adereços. Quem optava, colocava dínamo e farol. Havia a moda de virar o guidão, retirar os paralamas na intenção da bicicleta ganhar maior velocidade ao circular. Isso num tempo em que as bicicletas tinham paralamas e porta-correntes. Isso era muito comum entre os participantes das corridas de bicicletas que eram realizadas na cidade no dia do município, cujo circuito correspondia a várias voltas pelo centro da cidade, nas ruas e avenidas. A corrida era iniciada e encerrada na Rua do Videl, em frente à Praça Filgueira Sampaio. Atraía centenas de pessoas que ficavam aglomeradas nas calçadas, torcendo por seus corredores favoritos. Em muitas ocasiões, Julião, funcionário da Coelce, era sempre um dos grandes vencedores. Com ele participavam outros competidores, como Pedrinho, do seu Cirilo, e outros. O vencedor ganhava uma bicicleta pelo poder público municipal. O mundo das bicicletas em Barbalha é marcado historicamente pela oficina ao ar livre de Zé Abílio, das corridas que divertiam o povo no dia do aniversário da cidade e em época mais distante, correspondente aos anos de 1960, por Souza Filho. Quem era Souza Filho?
um ciclista pernambucano que na década de 60 passou pelo Cariri fazendo propaganda das bicicletas de marca Caloi. Igualmente como fazia em outras cidades, em Barbalha, Souza Filho passou uma semana pedalando dia e noite, circulando sem parar com a sua bicicleta na Praça Brasília, atraindo a população do lugar que assistia o seu movimento. O povo com ele colaborava, dando água para beber e jogando água sobre ele para manter o atleta da propaganda hidratado pelos dias e noites que pedalava sem parar. Para resistir o desafio, tomava injeções fortificantes durante os dias e noites que pedalava. Não conheci Souza Filho, mas tenho foto dele guardado por minha avó. A chegada de Souza Filho, como acontecia noutros locais onde passava, juntava centenas de pessoas atraídas pelo feito. Ao final dos dias e noites circulando na praça, sob a assistência médica, ele seguia para a quadra José Correia, onde recebia homenagens pelo desafio. Sim, estamos falando do mundo das bicicletas. A bicicleta era um meio de transporte que circulava com maior frequência no cotidiano pelas ruas da cidade. Servia para deslocamento ao trabalho pelos adultos e de recreação para os mais jovens. Com elas íamos para os sítios Britos, Cabeceiras, Riacho do Meio, Arajara, Estrela, Lagoa e tantos outros. Assim íamos conhecendo os lugares ainda não conhecidos. Na cidade, com suas ruas quase ainda sem carros, os ciclistas transitavam livremente, sem muitas preocupações. Fato que não ocorria quando se trafegava na BR-116, onde muitas vezes aconteciam acidentes fatais, principalmente com os trabalhadores que se deslocavam para seu trabalho. Neste mundo ciclístico, as bicicletas integravam a paisagem urbana das cidades, se constituía objeto de desejo dos jovens e crianças, e as crianças, por sua vez, começavam a dar suas primeiras pedaladas nos sonhados velocípedes. A modernidade impulsionou a intensificação do asfalto e automóveis na cidade, onde a bicicleta ficou por muito tempo inibida, desaparecida. Contudo, a adoção do ciclismo como prática esportiva possibilitou a volta das bicicletas e, com elas, a reivindicação de ciclovias e o respeito aos seus usuários. Nesta crônica, queremos, atraídos pela lembrança das bicicletas, homenagear o protagonista do ciclismo em Barbalha, Zé Abílio e seus irmãos. Também queremos parabenizar os profissionais Tavares e Feitosa, que continuam valorizando e promovendo o ciclismo com suas oficinas. Esse é o mundo das bicicletas.